A crise alimentar já está se abatendo sobre o mundo. Países só fazem isso quando estão esperando uma guerra. Eu devo armazenar alimentos. Durante séculos e séculos, os 3 dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos 3 dias de escuridão e como se proteger nesses 3 dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos 3 dias de escuridão. Está tendo um debate, uma discussão na igreja doméstica a respeito de armazenamento de alimentos. Então eu trouxe para vocês, eu resolvi buscar na Bíblia qual é a resposta. Nós precisamos armazenar alimentos ou não precisamos? O que Deus fala para nós? E o Senhor então nos mostrou aqui essa passagem. Eu preciso armazenar alimentos? Então vamos fazer aqui uma primeira proclamação do Gênesis 6. Ora, toda a terra estava corrompida e cheia de iniquidade diante do Senhor. Vendo, pois, Deus que toda a terra estava corrompida, porque toda a carne tinha corrompido o seu caminho sobre a terra, o Senhor disse a Noé: Eu tenho resoluto dar cabo de toda a carne. A terra está cheia das iniquidades que os homens têm nela cometido, e eu os farei perecer com a terra. Faze para ti uma arca de madeira alisada. Farás, pois, também contigo de todas as coisas que se podem comer, e as meterás na arca, para te servirem de sustento a ti e aos animais. Fez, pois, Noé tudo o que Deus lhe havia ordenado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a resposta está em Gênesis número 6. Eu devo armazenar alimentos? Sim, você deve armazenar alimentos para o tempo em que você não vai mais poder comprar e nem vender nada, porque você não terá a marca do anticristo, a marca da besta, nem no seu pulso, nem na sua testa. Então, sim, nós devemos procurar armazenar alimentos, sim. E devemos procurar armazenar também sementes que possam ser plantadas. Sementes que não sejam transgênicas. Existe aí uma marca que eu estava pesquisando, até agora eu achei essa, chamada Isla, que não tem uma linha deles que não é semente transgênica. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para isso, estou querendo só ajudar, tá certo? E vi também que eles têm sementes que são naturais, tem um outro nome, que são sementes orgânicas. Então procure comprar em primeiro lugar sementes orgânicas, sem adubo químico, que eles oferecem essa possibilidade. E na sequência, se você não puder, não achar tudo de semente orgânica, então procure ter sementes para plantar, sementes então que são aí sementes sem ser transgênicas, pelo menos, e sem adubo químico, tá certo? É o conselho que eu dou das pesquisas que eu estou fazendo. Então, são 2 coisas que é preciso armazenar: alimento de um lado, e de outro lado você armazenar sementes que você possa plantar. Tá certo? A crise alimentar já está se abatendo sobre o mundo. O Brasil está sofrendo a alta de preços, mas essa é a primeira parte da crise. Na segunda parte, falta alimentos. Você imagine o seguinte: quantos anos leva para se repor todo o gado que foi exportado aqui nos últimos 2 anos? Porque um bezerro, até ele ficar no ponto de abate, são pelo menos 3 anos. Então, quanto tempo vai levar? Quantas milhares de cabeças de gado foram exportadas? E quanto tempo vai levar? Eu dizia isso aqui ontem ou anteontem, e hoje eu li uma notícia num jornal rural, dizendo justamente que o preço da arroba do boi não está baixando mais, ele está subindo, porque está faltando já bois para abate. Então, porque a gente está aqui, a gente vive no meio de gente que cria, Então, que tira leite, a gente está vendo, só os rebanhos diminuindo. Porque se vendeu aí em 2 anos aquilo que estava estocado de anos. E agora a gente vê bezerrinho pequeno, mas isso vai dar um problema, porque esse bezerro, até ele se reproduzir, leva tempo, 3 anos também. Tá certo? Pelo menos. E aí, então, até gerar outros, você está entendendo?
Sem contar que muitas das matrizes não serão vendidas, porque se a pessoa vende, ela fica sem o leite e não tem mais bezerro. Então, está chegando numa hora do estrangulamento. Então, a carne só vai subir, o estrangulamento da rede de produção. Por quê? Porque foi vendido muito mais que o mercado interno podia consumir. Claro que já estão culpando aí o mercado interno, mas não é. A culpa é da exportação. E por que será que vários países, incluindo China e Estados Unidos, iriam importar tanta carne bovina desse jeito como eles importaram? Países só fazem isso quando estão esperando uma guerra, ainda que não seja uma guerra mundial, uma guerra de desabastecimento, pelo menos, que é o que já está acontecendo. Segundo o Bergoglio, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, só que localizada, não numa vez como foi a Segunda Guerra e nem a Primeira. Então, eu realmente aconselho firmemente, se você tiver condição, né, tiver espaço para isso. Se não tem espaço, não é possível que no seu apartamento, na sala, você não consiga colocar ali alguns vasos que você possa começar a plantar hortaliças, né? Rabanete, 30 dias você colhe rabanete. 30 dias, eu não gosto, mas como diz a professora Milene, é comida, é alimento e sustenta. Então a questão é a seguinte: José do Egito, o faraó tinha tido um sonho, lembra? Ele tinha visto justamente 7 vacas gordas e 7 magras. E foi perguntar ao José o que significava isso. E o Senhor inspirou José justamente que iam ter 7 anos de vacas gordas, de grandes colheitas, e 7 anos de fome. E que então era para o faraó armazenar tudo que ele pudesse. A partir daí nós temos 2 expressões que derivam dessa situação. A primeira delas, o Egito, o celeiro do mundo, porque só tinha comida lá. E a segunda dela, os anos das vacas magras, das vacas gordas, né? Justamente baseando-se na Bíblia. Então, assim, eu recomendo firmemente que você abasteça, sim, a sua despensa, você vá raciocinando como é que você vai passar esses 3 anos e meio de fome, tá bom? Então, armazene, sim, alimentos, né? E também armazene, sobretudo, sementes que você possa plantar de alguma forma, no quintal, que você possa plantar em vasos, se tiver em apartamento, o espaço for pequeno, se tiver numa chácara, melhor ainda, vai dar para plantar mais coisas, né? Para o seu consumo, até, de repente, para distribuir para a família. Então, eu realmente aconselho. Tá bom? Acho que isso encerra a polêmica. Essa é a posição oficial da paróquia, baseando-se aí nas Sagradas Escrituras. Você pode finalmente argumentar comigo o seguinte: e a Divina Providência? O senhor não confia na Divina Providência? Confio. Confia, a gente não vai conseguir guardar comida para 3 anos e meio, não é? Então, eu tenho que confiar na Divina Providência, porque a gente sabe que é impossível se abastecer para a alimentação da família inteira para 3 anos e meio, por mais que você guarde, tá certo? Só que, justamente pela Divina Providência, o Senhor está nos avisando antes, pelo menos a primeira parte, a gente vai conseguir se manter, porque armazenou aí alimentos e também armazenou aí sementes que possam ser plantadas para que a gente possa comer isso, e é isso que vai nos manter justamente nos tempos que virão aí do Anticristo. Tá certo? Tem uma senhora aí que ela está fazendo compota direto. Ela chega lá, agora está mais difícil, né? Porque agora, fruta da época, mas o preço é tudo caro. Eu já falei que a quitanda aqui onde a gente compra vai virar tudo por R$6, porque o preço no mínimo lá é R$5,90, R$4,90, R$5,90 agora o quilo, nada mais baixo do que isso. E quanto de dinheiro ela já não ganhou, né? Quanto que ela já não abasteceu lá, quanto que ela já não ganhou, só dessa economia que ela fez. Tá certo? Porque os preços, gente, não vão abaixar, eles só vão subir. Isso é crise mundial que está sendo, claro, fabricada justamente para meter o mundo inteiro na fome, tá? E a gente não consegue alcançar todos os planos do anticristo, mas imagine o pior que você pode pensar que o anticristo vai fazer, multiplique por 10 não é suficiente, multiplique por 1000 é pouco ainda.